Queridos irmãos e irmãs, tenhamos todos uma boa noite. Sejam bem-vindos aos nossos frequentadores assíduos. Sejam muito bem-vindos também a quem nos visita pela primeira vez na nossa casa. Sintam-se acolhidos, amparados, que possamos sair daqui mais aliviados e mais fortalecidos. Vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre irmão, a Dr. Frederico Roland, mentor espiritual da nossa casa. Vamos pedir permissão para iniciar a primeira parte dos trabalhos da noite, a doutrinária. Elevando os pensamentos, meus irmãos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentações e livra-nos de todo mal, e que assim seja. O nosso palestrante da noite é nosso irmão Altamiro. Seja bem-vindo, seu Altamiro, que vamos emanar boas energias para que ele possa nos consolidar com a palestra da noite. Obrigada, meus irmãos. Queridos irmãos e irmãs, muito boa noite. Deus o abençoe a cada um de nós nessa noite para mais um aprendizado. Porque quem se coloca aqui diante da tribuna é o mais necessitado, como todos nós somos, que ninguém é professor nem mestre de nada. O único mestre na casa espírita é Jesus, só Ele. Ele que é o mestre. E nós somos os seus divulgadores, digamos assim, seguidores, né? Da sua doutrina. Então só temos a agradecer as bênçãos que Deus nos concede, que neste momento sejamos cada um de nós abençoado pelo amor de Deus nosso Pai e de Jesus o nosso Mestre. Os nossos agradecimentos em primeiro lugar a Deus, a Jesus, à equipe espiritual desta casa e ao convite carinhoso que recebemos para estar aqui pela segunda vez. Trago um abraço dos nossos queridos irmãos do Centro Espírita Missionários da Luz de Palhoça. O tema que hoje nós vamos conversar um pouco é sobre o conhecimento de si mesmo. E a pergunta inicial é: todos nós nos conhecemos a nós mesmos? Será? Às vezes a gente pensa que se conhece, né? E na realidade nós não nos conhecemos. Por quê que não nos conhecemos? Porque desde a nossa infância, desde a nossa criação, de pequeninos, os nossos pais não nos educaram nesse sentido. A busca do conhecimento, quem na realidade somos. A gente diz que somos filhos de Deus, né? Todos nós somos filhos de Deus. Será que todos têm essa certeza? Que somos filhos de Deus? Somos. Todos filhos de Deus e todos nós, consequentemente, somos irmãos. Mas somos uma individualidade, somos um indivíduo. Ninguém é igual ao outro. E este indivíduo que nós somos, nessa nossa individualidade, nós devemos procurar a razão daquilo que somos. Quem eu sou? Quem é o Altamiro? E quem são vocês? Cada um sabe aquilo que ele é, mas com profundidade, no íntimo ninguém se conhece. Eu costumo dizer que eu só vou me conhecer quando chegar na espiritualidade de volta. E aí cai o véu, a verdade, a realidade daquilo que nós somos. Aí que nós vamos nos deparar
Esta é a realidade. Porque estamos livres dessa roupagem física, material. E aí, somos espíritos. E vamos ver nessa questão do conhece-te a ti mesmo. Nessa questão 919, que Kardec indaga a Santo Agostinho, perguntando da seguinte forma: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Qual o meio? Qual é esse meio prático? E a resposta que veio a ele foi a seguinte: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E ele responde que nós já conhecemos a sabedoria desta máxima, mas o mais importante que ele queria saber, que ele queria ter essa certeza como um grande educador, e sempre buscando a razão das questões, ele responde, né, na questão do meio prático e mais eficaz que nós precisamos ter. O meio prático é um meio de praticar, mas que este meio prático seja mais eficaz, com mais profundidade. Como? Porque o meio prático nós usamos de qualquer coisa. Então, digamos que eu pego este copo aqui, eu pego um algodão, é um meio prático de eu tentar quebrar este copo. E com o algodão eu não consigo quebrar o copo. Então eu tenho que ter alguma coisa mais forte, mais poderosa, que ela tenha um impacto mais profundo para que eu quebre o copo. Aqui é um copo plástico. É mais fácil, eu aperto e eu quebro. Mas se fosse uma jarra de vidro, eu tinha que ter alguma coisa mais prática e eficaz para quebrar. Então eu pegava o que? Um martelo, que ele tem mais força. Essa questão de Kardec a Santo Agostinho. Então ele diz: faça o que fazer? Faça perguntas a si próprio. É que nós temos que fazer. E ele diz, o que ele fazia? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Então ele tinha a sua experiência quando vivia aqui, como homem. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém teria motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a me ver, o que em mim precisava de reforma. Bom, o meio prático é muito mais eficaz. Então essa viagem que nós temos que ter dentro de cada um de nós. Então nós temos que mergulhar no nosso íntimo, no nosso ser. Ora, todos os dias levantamos, fizemos os nossos afazeres iniciais, a nossa higiene, e vamos, aquele que não é aposentado, né, vai para o seu trabalho. E mesmo sendo aposentado, ele tem os seus afazeres, porque não vamos ficar na ociosidade, né? Senão vamos chegar na espiritualidade enferrujada. E lá tem trabalho. Não vamos pensar que vamos chegar lá para ficar sentadinho, balançando numa rede, não, tá? Quanto mais evolui, mais trabalho tem. O ocioso é aquele que é atrasado mesmo. Bom, então, levantamos e vamos começar os nossos afazeres. Em primeiro lugar, devemos fazer o quê? Uma prece de agradecimento a Deus pela volta, mais uma vez, ao corpo. Porque voltamos, pegamos o nosso veículo físico e vamos trabalhar. Temos um compromisso com a família e vamos para o nosso trabalho. No transcorrer da nossa viagem, no nosso ambiente de trabalho quando chegamos, a nossa convivência
durante o dia com os nossos companheiros de trabalho, a volta para casa, o trânsito, ao chegar em casa, a família, tudo isso é um grande desafio, não é? Não é um momento e um meio prático para nós nos analisar. E quando chega no final do dia, de noite, ao deitar, que nós vamos descansar o corpo, para voltar mais uma vez à espiritualidade, no sono físico. Nós vamos fazer essa autoanálise de nós mesmos. O que é que eu fiz durante o dia? Será que eu ofendi alguém? Será que eu fui útil? Será que eu deixei de fazer a caridade? Então, Santo Agostinho fazia esse trajeto, esse trabalho, analisava minuciosamente os seus atos. E quando ele tinha alguma coisa que faltava corrigir, ele no outro dia ia ao encontro e naquele exato ponto ele fazia uma reflexão e passava em revista naquilo ali para corrigir. E nós, quando ofendemos alguém, ou quando amagoemos alguém, faltamos com a caridade com alguém, dentro do nosso meio familiar, é com nossos filhos, com a esposa com o marido, no nosso trabalho, no trânsito, será que nós somos 100% íntegros? E que colocamos a cabeça no travesseiro e dormimos aquele sono de anjo? Ou chegamos na espiritualidade com um pesadelo terrível e de manhã diga assim: hoje foi uma noite terrível, foi um pesadelo, tinha um camarada correndo atrás de mim, queria me pegar. Por quê? Será que isso não é uma consciência dos nossos atos? Como é que está o nosso espírito? Não é o corpo, não, é o espírito que a gente está falando. Ninguém fala de corpo, porque ninguém é corpo. Nós somos espíritos, vivendo uma experiência temporariamente material. Nós não somos corpos, somos almas, espíritos. Então, por isso, essa indagação é para o espírito. Como fazer? Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, grande esforço adquiriria para se aperfeiçoar, porque crede, Deus o assistirá. Está resumido naquilo que eu já antecipei. Todas as noites fazia essa viagem, essa busca. Então aí está um meio prático e mais eficaz que o homem deve praticar para se autoconhecer. Mas nós não temos tempo para parar um segundo sequer durante o dia. Aquele recolhimento íntimo nosso, que nós precisamos estar com nós mesmos. Com nós mesmos. Fazer essa viagem, conectar com Deus, fazer essa ponte, conversar com Deus, conversar com Jesus, indagar da sua consciência e perguntar para si mesmo: o que faço aqui? De onde vim? Qual a razão da minha existência? E para onde eu vou? Se eu estou neste mundo, e se eu estou passando por alguma vicissitude, alguma dificuldade, alguma razão há de ter. Se não existe essa explicação nesta vida,
A explicação está na outra. Então, se existe uma explicação na outra, é porque eu tenho que passar por esse processo na minha evolução para ter essa educação, me educar, me autoeducar, para trabalhar em mim, em benefício do meu irmão. Porque quando eu me conhecer, eu começo a entender e conhecer o meu irmão, as suas necessidades, as suas dificuldades. Como é que eu vou conhecer o próximo se eu não me conheço? Aí eu falo de amor, mas eu não me amo. Eu digo que sou caridoso, mas não sou caridoso comigo. Eu falo de perdão, mas eu não me perdoo. Eu falo de paciência, mas eu não sou paciente. E como é que fica? Como é que eu vou conseguir entender o meu irmão que está com dificuldade, passando necessidade, se eu não passei, e se eu sou uma pessoa orgulhosa, presunçosa, vaidosa, egoísta, como que eu vou entender o meu irmão? Muitos dizem, por que ele não faz porque como eu fiz, como eu faço? E vem um monte de julgamento, mas ninguém sabe como é que está a situação do nosso irmão, porque eu não me conheço. Então nós temos que fazer esse autoconhecimento, essa iluminação interior de cada um de nós. Essa luz, como disse Jesus, brilhe a vossa luz, vós sois a luz do mundo. Então, nos dando essa certeza que nós somos essa luz, e que essa luz está latente em cada um de nós, como germe, que nós temos que trabalhar em nós, todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Como iniciar o trabalho de iluminação de nossa própria alma? Deve-se começar com o autodomínio de nós mesmos, os nossos impulsos. Quem está dizendo isso para nós é Emmanuel, tá, meus irmãos? Para aqueles que não têm um conhecimento ainda quem é Emmanuel, era um mentor espiritual de Chico Xavier, tá? Era também um homem presunçoso, orgulhoso, vaidoso, na época do Cristo, quando ele era um senador romano, Públio Lentulus, que custou muito caro para ele, muitas reencarnações que ele teve, e a última foi como o Padre Manuel da Nóbrega, aqui no Brasil, e depois mentor espiritual do Chico Xavier. Então ele que está passando esse recado aqui para nós, tá? Então ele diz que deve-se começar com o autodomínio, disciplina de sentimentos egoísticos e inferiores. Veja que ele sempre trabalhou a questão da disciplina, né? Quando ele convida o Chico, porque estava na hora do trabalho edificante de amor, de caridade, que o Chico veio já determinado, já desde a sua infância. E ele pergunta, o Chico pergunta para ele o que devo fazer e como fazer. E ele disse que, em primeiro lugar, disciplina. E a outra, disciplina. E outra, disciplina. 3 vezes disciplina. Ou seja, disciplina em tudo. E em tudo também serve para cada um de nós, disciplina. Se nós não for criaturas disciplinadas, nós somos criaturas aturdidas, complicadas, com dificuldades. Então, requer disciplina em nós. Guiarmos-nos pelos testemunhos de sacrifício de outras almas, tá? Guiarmos-nos pelos testemunhos, pelos exemplos
de sacrifício de outras almas, pessoas que nos deixaram exemplos. Acabamos de falar de um, Chico Xavier, um grande exemplo. Exemplo de Irmã Dulce, Madre Teresa, Gandhi, Buda. Exemplos como temos ainda do nosso querido irmão com 95 anos de idade, Divaldo Pereira Franco, de desprendimento, de autoconhecimento, de amor, de caridade. Exemplos, testemunhos, tá? De sacrifício. Quanto sacrifício, desprendimento, sacrificar alguma coisa em benefício do próximo. E muitas vezes a gente diz, eu não posso, hoje eu tenho compromisso. Às vezes está na frente de uma televisão vendo coisas que não nos levam a nada. Mas não queremos fazer um sacrifício, sacrificar alguma coisa em benefício de alguém, mas esse benefício que nós vamos fazer ao outro é em benefício próprio. Fazer ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. E nós temos dificuldade de fazer isso, né? Por quê? Por falta do autoconhecimento de nós mesmos. Iluminação interior. Não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. A verdadeira felicidade neste mundo está na proporção do esquecimento próprio, do seu egoísmo, de esquecer de si, em benefício do próximo. Conta Divaldo, junto com Raul, que um dia foram fazer uma visita ao Chico Xavier. E naquele dia ele estava com grandes dificuldades, falta de ar, a angina, como ele dizia, que era a angelina, que doía muito, sangrando seus olhos. E ele pede um cafezinho, o famoso quebra-jejum do antigamente, né? E ele, debaixo do seu abacateiro, aonde ele fazia o seu evangelho, ele recebe aquele cafezinho de manhã e ele leva o pensamento a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos e diz: para ele, o corpo, te dei comida, te dei remédio e te dei cama. Queres ficar? Fica, porque eu vou. Então ele estava ordenando o seu próprio corpo para ir ao trabalho, porque ele sabia que ele era, o corpo estava doente, por isso ele dizia: eu sou um doente são, porque são era o espírito, doente era o corpo. E naquele dia, diz Raul, que ele atendeu durante o dia grandes caravanas que vinham de toda parte do Brasil, ônibus, excursões. Ele atendeu aquele povo com toda a paciência, varou noite adentro, depois psicografou, amanheceu o dia, ele descansou pouquíssimo, de manhã cedo ele já estava repetindo as mesmas atividades, atendendo mais uma multidão de pessoas. E Raul disse para o Divaldo: Divaldo, nós temos que ter muita saúde para acompanhar a doença do Chico, porque nós resistimos. O que é isso? Esquecimento de si mesmo, em benefício do próximo. Quanto nós fazemos o bem e a caridade, a gente adquire saúde, meus irmãos. A gente não vê o tempo passar, mas quando nós ficamos na ociosidade, pensando coisas negativas, e não fizemos esse autoencontro com nós mesmos, para agradecer a Deus a bênção da vida, a alegria de viver,
neste corpo físico saudável, perfeito, e queremos fugir da vida através do suicídio, através das drogas, das viciações do mundo, da sexualidade, dos prazeres mundanos, buscando a felicidade fora de nós. E, no entanto, a felicidade está dentro de cada um de nós, não está fora de nós, porque não nos conhecemos, não compreendemos ainda a razão da nossa existência, da vida, buscando a vida fora de nós, e, no entanto, a vida é nossa, está em nós, não está no corpo, está no espírito. Jesus veio curar almas, não veio curar corpos. Ele veio trazer o grande exemplo de vida, nos convidando a refletir em nós mesmos, sempre em nós, o Filho de Deus que somos. A maior necessidade do homem, a maior necessidade da criatura humana ainda é a do desconhecimento de si mesmo. Em se tratando de iluminação espiritual, não há outra fonte além da exemplificação de Jesus no seu Evangelho. O modelo de Jesus é definitivo e único para a realização da luz e da verdade em cada homem. Qual foi a exemplificação que Jesus deu para nós? O amor, a caridade, a fé, a esperança, né? A certeza, mostrando que a felicidade para nós não é deste mundo, que este mundo é transitório, é passageiro, que a felicidade é espiritual. O mundo feliz, quando ele questionado no momento da sua condenação, Pilatos pergunta se ele era rei. E ele responde: tu dizes que eu sou rei. Meu reino não é deste mundo. Não era o quê? Do mundo material, do mundo egoísta, do mundo transitório. Meu reino não é deste mundo. Nos mostrando que o verdadeiro mundo feliz, o reinado de Jesus e o nosso reinado não é neste mundo, é um mundo espiritual. Então, nos trazendo todos os exemplos vivido por Ele, exemplificado por Ele, ensinado por Ele, para cada um de nós seguir. E dizemos que temos fé. Até que ponto que vai a nossa fé? Confiamos em Jesus. Até que ponto que confiamos em Jesus? Se quando surge o primeiro obstáculo, o primeiro desafio, nós nos entregamos. Homens de pouca fé, como disse ele próprio. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, transportarão montanhas. Que montanhas são essas? É o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa presunção. Esses são os grandes obstáculos que nos traz a infelicidade e queremos fugir do mundo, fugir da vida, mas da vida ninguém foge. Vivemos hoje, nesse mês, o mês do Setembro Amarelo, nos chamando a atenção sobre a questão do suicídio. Dói nas nossas casas espíritas, nossos irmãos que vêm conversar conosco sobre a questão do suicídio, dizendo: seu Altamiro, a minha vida não tem mais sentido, mais razão de ser. Eu prefiro acabar com a minha vida.
Já tentei o suicídio várias vezes, mas dessa vez eu não vou falhar. Isto aí, meus irmãos, é todas as semanas. O número é muito elevado, tanto do suicida direto como do suicida indireto, e quanto aqueles que tentam e não conseguem, porque tem ainda uma proteção divina. Achando que se libertando do corpo, ele resolve todos os seus problemas. Lei do engano. Vamos sofrer muito mais. Muito mais. Porque mata o corpo, mas não mata a vida. Olha para o seu corpo. Quer voltar para o corpo, mas não consegue mais. Vê os seus familiares sofrendo. Vê o sepultamento do seu próprio corpo. Sentindo as dores da causa que levou à destruição daquele corpo. Vai para regiões de sofrimentos terríveis, para reparar depois, pedindo uma outra oportunidade para reparar aquela causa do qual ele praticou. Então, meus irmãos, é a falta do conhecimento de si mesmo. Porque aquele que se conhece jamais pensa e muito menos pratica atos dessa ordem, que necessita de tratamento psiquiátricos, familiares e religiosos. Muito apoio, muito carinho, meus irmãos, porque ele é silencioso. Ele é silencioso. O indivíduo carrega esses conflitos consigo e nem se dá conta. Começa por um simples descontentamento pela vida, por uma simples depressão. E ela se agrava, gira a obsessão. E aí é uma presa fácil para o suicídio. Regra universal de proceder. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para suas menores ações. Isso aí está em Kardec, o livro dos Espíritos, na pergunta 27. Então, meus irmãos, fazer ao outro o que eu gostaria que o outro me fizesse. Aí está a lei de caridade e de amor. Então, quando nós pensar mal a alguém, vamos pensar: será que esse alguém fizesse a nós o que eu estou pensando em relação a ele? Será que eu ia ficar feliz? Quando nós encontrar um irmão com dificuldade, com necessidade, pensamos, se nós estivéssemos na situação daquele irmão, o que eu gostaria que ele me fizesse? Em tudo, nós devemos pensar dessa forma. Se nós pensar desse jeito, muitas coisas, nós podemos beneficiar e ser beneficiado, pois a caridade cobre multidões de pecados. Então esse foi o grande princípio, aonde Jesus nos veio até nós, nos mostrar o caminho da verdade e da vida. E quando nós estiver com dificuldade, aflito, sobrecarregado, achando que a vida não tem mais sentido para nós, buscamos Jesus, buscamos Deus, nos recolhemos em prece ao nosso anjo guardião, aos espíritos superiores, porque nós nunca estamos só e jamais vamos estar.
porque estamos amparados. Jesus está sempre nos abençoando, assim como nosso Pai maior. Pensamos nisso, meus irmãos, todos os dias. Devemos agradecer todos os dias a razão da vida, a bênção da vida, a oportunidade que Deus nos concedeu para estarmos mais uma vez aqui, reencarnados, reparando, espiando, cumprindo com a nossa missão, as nossas provações e as nossas expiações. Agradeço a bondade de cada um de vocês, os olhares carinhosos, a vibração desta casa de caridade, e agradecemos a Deus e a Jesus por essa oportunidade. Muita paz, que Deus abençoe a todos. E assim, queridos irmãos, agradecemos ao irmão Altamiro pelas palavras edificantes, a boa espiritualidade que o intuiu, o acolheu e o ajudou neste momento, que possamos realmente sair daqui mais tranquilos, mais aliviados do que quando aqui chegamos, que conseguimos levar aos nossos lares tudo aquilo que desejamos, de acordo com o nosso merecimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Em seguida nós teremos os passes, onde cada um de vocês tem um número. Obrigada e que tenhamos todo um excelente final de semana.